E se a mente pudesse literalmente curar o próprio corpo? É uma ideia poderosa, não é? Pois bem, nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo na obra revolucionária do Dr. Deepak Chopra, A Cura Quântica. É um livro que nos propõe uma fronteira completamente nova para a medicina, uma onde a consciência deixa de ser uma mera espectadora e se torna o principal agente da nossa saúde. A obra toda se aprofunda numa proposta que, para muitos, soa bem radical: a de que mente e corpo não são coisas separadas, mas sim profundamente conectados. É uma ideia que, claro, desafia a medicina convencional, justamente por fazer essa ponte, essa união entre a ciência mais avançada e a sabedoria milenar do Ayurveda. Olha, o The Washington Post conseguiu capturar a essência do livro de uma forma brilhante. Essa citação nos leva direto para a pergunta central de tudo isso: como exatamente a mente pode influenciar a cura do corpo? É essa a pergunta que vai servir de guia para toda a nossa exploração a partir de agora. Então, para começarmos a entender isso, vamos explorar o primeiro conceito, que é assim, fundamental: a existência de uma ligação biológica direta entre aquilo que pensamos e o que de fato acontece no nosso corpo. O Dr. Chopra defende o seguinte: a nossa saúde não é só um resultado de partes físicas que funcionam de forma isolada, sabe? Pelo contrário, a proposta é que existe uma rede de inteligência que conecta e integra o nosso ser por completo. E seria essa rede que, no fim das contas, realmente comanda toda a nossa fisiologia. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque isso implica em rejeitar aquela separação tradicional que a gente faz entre mente e corpo. A proposta, então, é de uma entidade única e integrada que ele chama de corpo-mente. Pense nisso como um sistema de informação contínuo, sem divisão. E como isso funciona na prática? Bom, o livro ilustra de forma brilhante o mecanismo por trás do corpo-mente. Ele fala dos neuropeptídeos. Eles funcionariam como mensageiros moleculares que transformam eventos não físicos, como um pensamento, uma emoção, em reações químicas, em respostas corporais bem tangíveis. Em outras palavras, a mente se torna matéria. Ok, então se a mente pode virar matéria no nível celular, o que será que acontece quando a gente vai ainda mais fundo, quando mergulhamos no nível quântico subatômico? É exatamente para lá que nós vamos agora. Agora, prepare-se para um fato que é, no mínimo, impressionante. Os átomos que formam nosso corpo, que percebemos como algo sólido, são, na verdade, mais de 99,999999% de espaço vazio. Isso mesmo, o que chamamos de matéria é, em sua essência, vácuo. E isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental. Se somos feitos, na maior parte, de vazio, o que é que nos dá forma? O que nos dá função e essa experiência de sermos sólidos? Bom, a resposta que Chopra oferece é o corpo mecânico quântico. A melhor forma de pensar nisso é como um campo de inteligência. Um campo que organiza todo aquele vazio e dá a ele a forma que experimentamos como mente e como corpo. É como se fosse a ponte entre a pura possibilidade e a nossa realidade física, concreta. E aqui chegamos num ponto absolutamente crucial. Nesse nível quântico, a realidade é o que os físicos chamam de não local. O que isso quer dizer, em termos simples? Significa que tudo está na sua base interligado. Uma mudança em uma parte do sistema pode afetar instantaneamente outra parte, não importa a distância que as separa. Essa ideia de uma interconexão universal, aliás, foi capturada de uma forma muito poética pelo astrônomo Sir Arthur Eddington, com essa frase que sugere uma unidade profunda que permeia absolutamente toda a existência. E o mais fascinante é que essa perspectiva da física quântica moderna encontra um paralelo assim impressionante na sabedoria antiga dos sábios da Índia, conhecidos como rishis. Vamos ver a diferença. Enquanto a ciência ocidental tradicionalmente estuda a realidade quebrando-a em componentes externos, objetivos, tempo, espaço, matéria, os rishis investigavam essa mesma realidade por um outro caminho, através dos estados subjetivos da consciência. São como dois caminhos diferentes que talvez levem à mesma verdade. E a diferença-chave está aqui. Enquanto os físicos buscam uma teoria matemática para o campo unificado, os rishis afirmavam que esse campo de unidade não é algo para ser calculado, mas sim para ser diretamente experienciado, através de práticas como a meditação e a introspecção profunda. Porque na visão deles, a consciência não é só algo que observa o universo de fora, ela é a matéria-prima do universo. Nós não estamos separados do todo.
Nós somos uma expressão viva desse todo. Muito bem. Toda essa jornada que fizemos, passando pela ciência moderna e pela sabedoria antiga, nos leva finalmente à tese central do livro, a consciência como o supremo agente de cura. A lógica da cura quântica, então, pode ser resumida em alguns passos. Pense assim. Primeiro, o corpo é governado por aquela rede de inteligência. Segundo, essa rede opera no nível quântico, que é um campo de pura potencialidade. Terceiro, a mente e a consciência podem influenciar diretamente esse campo. E, finalmente, o quarto passo. Ao acessar esses níveis mais profundos, seria possível reorganizar os padrões que governam a saúde lá na origem, em vez de só tratar os sintomas na superfície. O ponto crucial, portanto, é este. Nosso estado de consciência não é algo passivo, ele é uma força ativa que está, a todo momento, moldando a nossa realidade física. A maneira como nós percebemos o mundo literalmente cria e altera o corpo que habitamos. E essa citação de um texto antigo, o Yoga Vassista, descreve isso de forma poética. Essa realidade de potencial infinito, onde a criação é um processo contínuo que emerge de um campo de consciência pura. É uma visão que reforça, de uma maneira belíssima, a perspectiva quântica da realidade. No fim das contas, a cura quântica nos deixa com uma pergunta que é ao mesmo tempo provocadora e muito empoderadora. Uma pergunta sobre as capacidades ainda inexploradas que podem existir dentro da nossa própria consciência e que nos convida a explorar esse potencial. Qual seria, afinal, o verdadeiro potencial da nossa consciência para a saúde e o bem-estar?